Olá, você que nos acompanha sempre pelos canais de comunicação da Diocese de Apucarana. Hoje estamos aqui no estúdio Semente de Esperança para poder conversar com uma pessoa incrível que eu tive a grata satisfação de conhecer como um presente de Deus, na verdade. Seu Odario, que é coordenador do Conselho Missionário Regional, e ele vai falar um pouco mais para nós sobre esse trabalho. O que é o Conselho, da onde que ele vem e aonde que nós estamos e para onde nós vamos chegar. Acompanhem essa entrevista que vai ser muito interessante e mais um motivo para você poder estar junto a nós evangelizando, nos ajudando a levar o Evangelho de Deus a muitas pessoas. Olá, senhor Odario, como o senhor está? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus, Everton. Para mim é uma alegria estar aqui e poder partilhar um pouquinho da experiência missionária da Igreja do Paraná, lá num pequenino país chamado Guiné-Bissau. Seja muito bem-vindo, e justamente esse projeto da Guiné-Bissau foi que nos chamou a atenção. Quando eu cheguei para participar de uma missa e o senhor estava lá falando, eu acabei falando, não, isso daí não é um projeto tão pequeno assim. Precisamos conhecer e fazê-lo ser conhecido também, né? Então, conta como que o senhor chegou até aqui, como o senhor chegou nesse projeto de Lunardelli, no Santuário do Divino Pai Eterno e na Paróquia Guadalupe, onde vocês desenvolveram por 3 semanas aí esse trabalho de divulgação. Então, nós temos uma missão, quando eu falo nós, a Igreja do Paraná, as 18 dioceses em unidade, tem uma missão nesse pequenino país chamado Guiné-Bissau, fica na costa oeste da África, é um dos 54 países que tem naquele continente, onde infelizmente ainda há muita pobreza, embora esteja um país tão pequeno, tem apenas 1.600.000 habitantes, mas o anúncio do Evangelho ainda é muito precário, muito novo naquele país. Embora tenha sido colonizado por portugueses, no interior do país, lá que eles chamam as tabancas, né, como seriam assim, os bairros mais afastados, é comum a gente encontrar pessoas que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Então, por isso que o bispo que está lá é bispo brasileiro e, vendo essa necessidade, ele solicitou ajuda dos bispos do Paraná, isso lá em 2011. Então, nós, aos pouquinhos, fomos construindo um projeto para a Igreja do Paraná assumir uma missão naquele local. Já existem outras missões católicas, mas ele tinha um lugar onde a presença dos muçulmanos é muito forte, e foi lá que ele escolheu para a nossa missão. E eu tive a graça de ser um dos escolhidos para ir abrir essa missão em 2014. E é isso que vamos partilhar aqui nesses próximos minutos aí. Legal. E quando o senhor chegou lá, o que o senhor encontrou? Foi uma experiência muito rica. Eu já estou na missão já há vários anos. Tive experiências aqui no Brasil e até fora do Brasil, mas com indígenas. Tão longe assim, como um país distante como na África, para mim foi uma experiência fantástica. Primeiro porque é totalmente novo. Fomos abrir uma missão, não chegamos lá com as coisas tudo pronto. Inclusive a nossa missão era, a primeira, como era numa realidade muçulmana, nós fomos para dar início à construção de uma casa dos futuros missionários que iriam depois a partir de 2015. E, portanto, moramos na casa de um muçulmano. Então foi a primeira experiência, assim, os primeiros dias, aquele medo, né? Porque aqui a gente escuta só notícias ruins dos muçulmanos e lá a gente viu que isso não é verdade, que eles são muito acolhedores. Eles têm 32 correntes, 2 deles é que são violentas, as outras 30 são do bem, então isso também para nós foi um aprendizado. O povo muito acolhedor, mesmo não nos conhecendo, fomos recepcionados tanto pela comunidade muçulmana como pelas religiões tradicionais afro. E a comunidade da cidade onde a gente está lá, que se chama Quebo, né, sobretudo os jovens, é uma acolhida muito, muito calorosa realmente. Assim, nos sentimos à vontade já praticamente desde os primeiros dias, apesar de toda a dificuldade, que o país não tem energia elétrica, tinha que tomar banho de canequinha, tinha que a casa sem energia, então à noite
tinha que fazer tudo, cozinhar à luz de lanterna, tinha que buscar água fora da casa, longe. Então foi uma experiência assim, um desafio, sobretudo os 10 primeiros dias, foi um desafio assim bem diferente da realidade que a gente vive hoje. Mas depois de 10 dias a gente vai se enculturando e vai... Outro desafio foi a língua também, porque falaram para a gente que lá era a língua portuguesa, mas o povo em geral não fala. É só os funcionários do governo, professores e quem estudou da 8ª série para frente que fala o português. O povo em geral ou fala as etnias locais, e são muitas etnias, ou a língua que daí eles criaram para se entender entre eles, que é o crioulo. 30% então das etnias e 70% de português de Portugal. Hoje, como que está a missão lá? O senhor chegou, não tinha nada, então, teve que fazer tudo. E hoje, o que nós temos de estrutura? Na realidade, nós quando chegamos, tínhamos apenas o terreno. Foi alguém da Itália que doou, lá da Diocese de Verona, que doaram o terreno, e nós fomos para iniciar a construção. Então, tinha muitos pés de cajueiro com mais de 50 anos no terreno da missão. Lá nós tivemos que aprender a como trabalhar também sem ferramenta adequada, porque uma vez que não tem energia, então não tem ferramentas. Então tinha que derrubar esses cajueiros da forma que os guineenses. Lá nós aprendemos que não precisa cortar ele, basta fazer uma valeta em volta, corta a raiz e o cajueiro tomba sozinho. Depois era só desgalhar e daí na parte mais grossa a gente tocava fogo. Uma experiência assim também que a gente aprendeu. E por ser um trabalho pesado, que a gente não estava acostumado, nós fomos em 3 missionários, eu sempre partilho aqui, em 2 meses, por causa do calor, do serviço pesado, e que lá a gente trabalhava com 40, 42, 43 graus, os 3 missionários perdemos 26 quilos em 2 meses. Então, assim, é uma experiência bem legal. E hoje, graças a Deus, 5 anos depois, já temos uma estrutura bem... Praticamente, a missão hoje conta com toda a estrutura. Temos a Casa dos Missionários Fixos, que a gente chama, que são 4 quartos para 4 missionários que, quando a gente chama fixo, é com acima de 2 anos. Quem vai para ficar 3, 4 anos é os missionários fixos. Temos uma casa para os padres, que dá para hospedar 2 padres, mas infelizmente atualmente não temos nenhum. Já tivemos um padre aqui de Campo Mourão, ficou 1 ano e meio na missão e ele retornou e no momento estamos sem nenhum. Tem um padre guineense que atende lá nos finais de semana. E temos uma casa, agora terminamos no final do ano passado, uma casa que dá para hospedar 10 pessoas, até 12, porque são 2 quartos de casais, 12 pessoas ao mesmo tempo. Então agora a estrutura está pronta. E agora vamos iniciar no próximo ano o projeto da construção de uma escola, porque a nossa missão lá tem 3 frentes de atuação, que é a evangelização, saúde e educação. A evangelização nós iniciamos, quando eu cheguei em 2014, numa cidade com 7 mil habitantes, tinha apenas 15 batizados. Hoje nós temos 249 catequizandos, então cresceu bastante. E lá a catequese é 5 anos para receber o batismo, né? Então tem adultos, tem jovens, e depois temos na área de saúde também já tivemos missionários enfermeiros que trabalharam, e teve a Samara que ficou 2 anos lá, e mesmo a missão em parceria com o Hospital de Quebo, a gente vem atuando, faz curativos da missão e tudo. E na área da educação é que ainda a gente estava... Agora vamos começar os primeiros passos para a construção da escola. Legal. Eu ouvi alguma coisa de um poço que foi construído. O que o senhor pode me contar sobre esse poço também? Como que ele foi construído? De onde vieram os recursos? E qual que é a importância dele hoje para a comunidade? A Guiné-Bissau ela tem 2 períodos bem típicos da questão do clima. Chove durante 4 meses e depois fica 8 meses sem chover. E a função de pegar a água e a lenha é da mulher. Então, devido a ficar 8 meses sem chover, quando chega a partir que começa, a chuva termina em outubro e só vai chover de novo em junho. Quando chega a partir de março, mais ou menos, a partir de fevereiro os poços começam a secar. E aí, sobretudo, abril e maio é o pior mês para as mulheres. Chega a caminhar mais de 10 quilômetros para conseguir uma lata de água. Então, o que nós fizemos? Em 2013, ainda antes da gente ir, nós fizemos uma ação aqui no Paraná com as crianças da infância missionária. Era R$1 de cada criança. Conseguimos juntar R$70 mil para fazer o poço, até porque nós precisávamos de água para a construção. E esse
valor que as crianças nos doaram foi suficiente para fazer um poço normal e depois, mais tarde, conseguimos fazer também um poço artesiano com medo que aquele poço que nós fizemos secasse. E esse poço é uma grande bênção naquela cidade, porque diariamente o padre Valdecir, que é o secretário do regional, esteve comigo agora em janeiro lá, e ele viu das 5 da manhã até as 10 da noite o povo vindo buscar água no nosso poço lá. E é o único poço da cidade que nunca secou, né? Uma grande bênção para aquele povo foi a construção do poço. É a maneira que nós mais ajudamos aquele povo, com a água que nós temos no poço, que graças a Deus até hoje nunca secou. Um ponto muito importante que o senhor observa, como missionário, o senhor sempre vai para doar-se, né? E surpreendido com as bênçãos que Deus proporciona. O que o senhor chamaria, que o senhor daria assim, mais ênfase, que foi o que mais chamou a atenção do senhor nesse período missionário lá na África? Teve tantas coisas, mas eu vou tentar pontuar rapidamente 3. A primeira delas é a impressão errônea que a gente tem com os muçulmanos, como eu já falei, e com o próprio povo da África. Eu era acostumado a ver fotos de crianças da África, toda esfarrapada, toda magrela, toda... Na Guiné-Bissau, pelo menos, eu não vi isso, apesar da pobreza. Eles estão entre os 10 mais pobres do mundo. Mas as crianças muito cuidadas, muito, né? E o segundo ponto, a alegria daquele povo. Um povo muito alegre, apesar de não ter praticamente nada para a nossa realidade aqui, é um povo muito alegre. As celebrações demoram 1h30, 2 horas, 2h30, com muita dança, muito cantos animados, tudo só no tamborzinho, né? Não tem outros instrumentos. Então, a alegria daquele povo. E o terceiro ponto assim, que mais me marcou foi que, no meio daquela pobreza, o sentido de partilha. Até uma bala que a gente dava para as crianças, ela não comia sozinha, ela pegava e dava um pedacinho por irmãozinho. Mesmo na rua, porque eu era responsável por conseguir água para a missão, então os outros 2 missionários retornavam do almoço, iam para o terreno da missão trabalhar, eu ia providenciar água, porque a gente voltava, já estava escuro, então eu ia um pouquinho mais tarde, daí eu passava, era a hora do almoço deles. E lá a maioria das famílias se alimenta uma vez por dia e só arroz. E aí eu passava na frente das casas, eles diziam, né, em crioulo, "Bim no come", né, que significa "vem comer conosco". É imperativo mesmo, "vem comer conosco". Não é que nem aqui, pergunta, "você quer?" Uhum. Não, lá eles falam "bim no come", ou seja, "vem comer conosco". Uma pequena bacia com um punhadinho de arroz, meia dúzia deles ali comendo com a mão, mas se você passa, eles te convidam para comer. Então, esse senso de partilha é muito grande. Outro é a questão da própria água. À medida que os poços vão secando, então seca o poço meu aqui, eu vou pegar água no vizinho, quando seca o do vizinho vai para lá. Eu fiquei imaginando quando eu estava lá, se fosse aqui no Brasil. O que eu ia fazer? Eu ia pôr uma cerca no meu terreno, esse poço é meu, se vire, né? Não, lá não, onde tem água eles vão pegando, passa para o outro, ninguém se incomoda, a água é para todos, né? Tudo que tem é para todos, então isso me surpreendeu muito. Um outro ponto que todos nós somos convidados a sermos missionários e podemos ser missionários. Para as pessoas que estão nos acompanhando, qual a dica que o senhor daria? Onde que eu posso me encaixar como missionário? Faço um grande convite a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Então, você que está nos assistindo agora, eu gosto de recordar o Papa Leão XIII, que em 1870, há mais de 100 anos, ele disse as 3 formas da gente ser missionário. Ele diz assim num documento que missão se faz com os pés dos que vão, nem todo mundo está apto para poder ir, sobretudo para uma realidade que nem a África. Missão se faz também com os joelhos dos que rezam, e a oração é fundamental para quem está na missão, longe da família, sobretudo na diversidade climática, às vezes de realidade de fome. E a terceira é com as mãos daqueles que contribuem, porque as missões também precisam de dinheiro para se manter. Então, nessas 3 realidades, você pode ser missionário. Então, você pode rezar pela missão, eu acredito que é o mais fácil. Uma Ave Maria que você rezar por dia em prol dos missionários, e nós agora atualmente estamos com 6 missionários, inclusive um casal, são pais, avós, deixaram um netinho de 4 meses, outro de 1 ano e 8 meses aqui, para ir doar 4 anos lá na missão. Não é fácil, né? Lembro
de tudo que tem aqui, abrir mão de casa, conforto, tudo para ir morar no meio daquele povo. Então a oração é fundamental, que uma Ave Maria por dia que você rezar, tá bom, é o suficiente. Aqueles que podem ir, podem se inscrever através do site www.cnbb2.org.br/África. Nós temos lá um formulário que pode ser preenchido e encaminhado para nós, ou também via o teu pároco, conversa com o teu pároco, quem é daqui da Diocese de Apucarana, conversa com o seu pároco e conversa com o Valdir, que é o responsável do Conselho Missionário Diocesano, que ele nos encaminha a ficha. Eu quero lembrar que eu tenho uma lista de 130 pessoas que estão na fila para ir, né? Então essas são as formas. Se você deseja ser missionário, será um prazer, sobretudo na área de educação e saúde, que é a mais carente. Muito obrigado, senhor Dario. Foi um prazer recebê-lo aqui. É sempre muito gratificante conversar com o senhor, porque nós, com as suas experiências, nos sentimos edificados também. A casa está sempre de portas abertas, nossa diocese sempre vai acolhê-lo com o coração e os braços abertos. Volte mais vezes. Eu que agradeço em nome de todos os bispos, porque a confiança dos bispos é que me colocaram à frente dessa missão, e sobretudo aqui a Dom Carlos, que está chegando no regional e nos acolheu com tanto carinho e deu essa abertura para nós podermos estarmos visitando essas 3 paróquias nesse ano aqui. Que nem diz o povo guineense, Deus obrigado. Muito obrigado. E você que acompanhou essa entrevista, que gostou, pode acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Diocese de Apucarana. Dá o seu like, curta lá, coloque o seu sinalzinho para quanto mais conteúdo tivermos, você também possa acessar. Foi um prazer estar com você. Deus abençoe!